Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A disputa pela mente. Aleluia. Podemos até trazer para o a nossa forma de falar aqui no Rio Grande do Sul, a briga pela mente, ou a peleia pela mente. E nós vamos saber que a cabeça do ser humano, ela é um verdadeiro campo de batalha. Há uma disputa muito grande pelo controle da mente humana. E é nesse sentido que nós queremos trazer aqui, baseado na palavra de Deus, porque o próprio Paulo fala em Efésios, capítulo de número 6, verso 10 a seguir, o capacete da salvação. Quando o apóstolo revela que a cabeça precisa de proteção, referindo-se ao capacete da salvação, logo nós entendemos da vulnerabilidade da mente, do perigo que nós corremos quando nós nos descuidamos no devagar, no escutar, no observar, no tirar conclusões, no se precipitar, enfim, em muitas e outras grandes e extraordinárias atitudes. O grande conflito acontece aqui, na mente do homem. E como base bíblica, e não queremos nos estender levando para a psicologia, mas ficando apenas na palavra do Senhor, abordando a palavra de uma maneira teológica, nós vamos ver aqui então Romanos 12, verso 1 e 2. E vamos aqui ver o que o Senhor tem através da revelação da palavra. Diz assim a Bíblia: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Observe, culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vou até sublinhar aqui a palavra renovação, que eu quero tecer algum comentário. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, já numa primeira mão, observamos que para experimentarmos uma renovação, renovar, mudar, atualizar, podemos trazer para uma linguagem bem peculiar dos nossos dias, formatar a mente, receber as bênçãos. É preciso a renovação para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas observamos alguns pontos aqui. Primeiro, Paulo está escrevendo aos romanos. Ora, quando vejo Paulo aqui escrevendo aos romanos, logo se percebe que Paulo está interessado em atingir um povo seleto. O romano era um povo que detinha muito conhecimento. Foram os romanos que deixaram o grande legado da época, que foram as estradas. O Império Romano ele foi responsável por construir as estradas que levavam e traziam o comércio. E eles entendiam muito do bélico, eles entendiam muito de planejamento. Os romanos eles eram muito instruídos, inclusive toda a sua herança cultural vem do grego, vem dos gregos, e eles assim a aperfeiçoaram. Então Paulo não estava escrevendo a um povo qualquer. Paulo ele não estava escrevendo a um populacho. Observe que Paulo ele chama os romanos a uma renovação. Ele chama os romanos a uma reflexão. Só para você ter uma ideia, eu quero citar aqui cinco segmentos partidários da época. Tinha lá os herodianos, os saduceus, os fariseus,
os zelotes e os césares. Tudo isso eram segmentos políticos, religiosos, que faziam parte da história de Roma e que Roma controlava. Então, senhores, os romanos não eram quaisquer um. Eles dominavam tudo, dominavam todos, ou através de suas guerras, dos seus conflitos, ou ainda, e muito mais ainda, através do conhecimento que eles possuíam de tudo. Então Paulo entra na história falando a esse povo. Ora, se ele fala a esse povo, o que deixa para nós? Então nós vamos aproveitar aqui a linguagem de Paulo aos romanos para entendermos a nossa situação em nossa época. O Paulo roga, chama os romanos de irmãos. Afinal de contas, Paulo também foi um romano, um centurião, pela compaixão de Deus, que os romanos pudessem apresentar os corpos deles, né? Os seus corpos em sacrifício vivo. Quer dizer, chamando os romanos a tomar uma decisão. E aqui eu paro de falar sobre os romanos, trazendo para a nossa época. Sacrifício vivo quer dizer servir a Jesus de verdade. Gastando tempo em estudos bíblicos, em oração, em horas na igreja, aprendendo a palavra de Deus, em sacrifício vivo, santo. Quando observamos a palavra santo, logo Deus nos leva a entender o que significa ser santo. Na época de Abraão, sendo Abraão um grande estudioso, diz a história que Abraão foi quem levou a matemática aos egípcios. Isso diz a história. Então Abraão também não era qualquer um. E sempre Abraão era visto estudando. E era sempre visto meditando, sempre orando em separado. E olhamos também para Moisés. Moisés, ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, e sempre Moisés era visto em separado. Foi daí que surgiu a palavra santo. Santo é aquele que se separa para falar com Deus. E aí vem o conceito de santidade. Então Deus nos quer envolvidos com Ele, agradando a Ele, através do quê? Do culto racional. Quando a Bíblia, a palavra de Deus, me informa que eu preciso ir na igreja com a minha mente, eu logo entendo que eu preciso ir na igreja não para me emocionar, mas eu preciso ouvir aquela prática, aquele discurso, e a minha mente precisa trabalhar para entender o seu contexto, fazer parâmetros de tudo aquilo que eu conheço, por onde eu andei, e aquilo que eu estou ouvindo, para então formar a minha opinião através do raciocínio. É isso que Deus convida ao culto racional. E aqui está o grande problema, dos adeptos das igrejas evangélicas. Não estudar, não levar a sua mente à igreja para cultuar de maneira racional. Tudo o que querem é shows, tudo o que querem é amuletos, tudo o que querem é serem agradados, tudo o que querem é ouvir o que querem, não o que precisam, e acabam saindo dali da mesma maneira que entrou, sem entender absolutamente nada. Quando nós apresentarmos o nosso culto racional, quer dizer, eu assisto, eu me envolvo no louvor, eu faço parte da liturgia e presto a atenção na palavra de Deus e tenho as minhas conclusões, eu saio de lá mudado. Eu saio de lá cheio de Deus, cheio do conhecimento, e é através do conhecimento que vem o avivamento. Ninguém se engane, é preciso passar pela Bíblia para receber avivamento. Lá no versículo 2, para aproveitarmos o tempo, diz a Bíblia, e não vos conformeis. Aqui está o problema, o dodói.
As pessoas estão indo para o inferno porque estão se conformando com o que estão ouvindo, com o que estão vendo, e nada muda nas suas vidas. E a Bíblia vem dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Vai falar renovação em algum lugar por aí. Vai falar que lá tem que ser renovado, que lá tem que se estudar a Bíblia para ter avivamento. Vai falar em alguns lugares aí que é preciso se aprofundar no conhecimento para receber de Deus. Mas a Bíblia está me informando que eu preciso renovar minha cabeça, que eu preciso mudar a minha maneira de pensar para alcançar os projetos de Deus na minha vida. É inaceitável crente acomodado. É inaceitável cristão que aceita tudo. Não estou dizendo aqui para ninguém se rebelar ou rebelar-se, não. Mas questione consigo mesmo. Vá pesquisar você também. E aí você vai descobrir, primeiro, se é homem de Deus ou se não é. Se é falso profeta ou se não é. Se é de Deus ou se não é. E você vai ver, diante dos parâmetros que você encontra, diante do leque que se abre a palavra de Deus quando se estuda, se você está tendo uma mente renovada. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz, em João 5,39, examina as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ora, se eu estou interessado na vida eterna, eu vou ter que examinar a Bíblia. A minha Bíblia não pode estar lá na estante, aberta no Salmo 91, ou talvez no 23, e lá de vez em quando eu adoeço ou quando eu estou necessitado, eu vou lá ler. Não, a Bíblia diz examinar, exige, denota esforço, denota sacrifício, fala de tempo, fala de dedicação. Afinal de contas, nós estamos interessados na vida eterna ou não estamos interessados na vida eterna? Para se ter a vida eterna, é preciso conhecer o Mestre, chamado Jesus Cristo de Nazaré. E aí Paulo, falando a esse povo de alta cultura, é preciso que vocês renovem a mente, romanos. É preciso que vocês renovem, cultem, racional, aprendam, estudem, observem tudo o que aconteceu com Jesus, investiguem, duvidem, mas vão pesquisar, questione, mas vão procurar a resposta. Duvidar e ficar de braços cruzados, nós podemos ser enganados, engodados, iludidos, mas duvidar e abrir, correr atrás, eu tenho certeza que você encontrará a resposta que tanto procura, porque aquele que busca a Deus sempre vai encontrá-lo. A renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem gente que tem 30, 40 anos de igreja e ainda não foi abençoado. Tem gente com alguns anos de igreja e ainda continua na mesma situação. Tem pessoas dentro das igrejas que não conseguem a solução do seu problema, é apenas engodado, aleluia. Enquanto que a Bíblia diz que para receber qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, é preciso passar pela renovação. Abre agora aqui um leque, Deus me leva lá para Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e 19, que diz no 18, estou aqui parafraseando, ninguém pode tirar nada da Bíblia, porque se tirar, é tirado parte da árvore da vida. E 19 diz, ninguém pode colocar nada na Bíblia, porque se alguém colocar alguma coisa na Bíblia, as pragas serão acrescentadas na sua vida. Então, a Bíblia me informa que não pode ser tirado nada dela e nem colocado nada nela. E que nós precisamos cultuar de maneira racional. Você não pode ir na igreja só por ir, ou então achando, aleluia, que aqueles momentos de emoção irão resolver a sua vida. Você tem que ir na igreja
para ouvir, ainda que seja 5 minutos. Observe o que eu estou falando. Você vai na igreja para ouvir, ainda que seja 5 minutos da palavra. Você cai dentro daqueles 5 minutos, se entrega ali, vai estudar, vai pesquisar, e você vai ver que você será diferente. E aí então você vai experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Ora, você acha que a perfeita vontade de Deus é querer que você continue doente? Você acha que a boa vontade de Deus é que você continue mendigando, precisando dos outros, inclusive pedir dinheiro emprestado, cheio de dívidas? Ou você acha que a agradável, perfeita vontade de Deus é ver você triste? Não, senhores, mas essa vitória, ela só vem quando você cultuar a Deus com o seu raciocínio. Aleluia! Quando você cultuar a Deus com renovação da sua mente. Dizem aí os entendidos, a biologia, a medicina, que o cérebro é um dos órgãos que se renova constantemente. E se você quer evitar doenças do cérebro, é só estudar, ler livros, ler a Bíblia, arrumar o que fazer com a sua mente. E eu te sugiro, cai dentro da Bíblia e você vai ver a glória de Deus. Porque a Bíblia diz em João 8, 31, 32, e conhecereis a verdade, 32, e a verdade vos libertará. Mas tem que conhecer, não é pelo que te dizem, mas é pelo que te dizem. Você questiona e vai estudar, e você vai confirmar o que te dizem. Receba essa palavra em nome de Jesus.